Perseguição. A solidariedade humana é um patrimônio que certamente precisa ser considerado, precisa ser reenfatizado e algo do que nós não podemos abrir mão. É impressionante que as diversas peculiaridades, identidades, referências particularizantes que existem no nosso mundo fazem com que nós tenhamos certas fronteiras e distanciamentos de diversos tipos de comunidades que traduzem assim uma certa diversidade da realidade humana, desse universo antropológico que glorifica o Deus Criador, que é tão enfatizado por Paulo em Atos 17, por exemplo, e aponta para essa universalidade do agir de Deus na história humana, mas ao mesmo tempo nos traz uma preocupação quando essas diferenças levantam uma postura de oposição, de rejeição e até mesmo de ódio e explícita perseguição. Nós temos uma história humana marcada por conflitos, por opressão, por escravidão. Em diversas épocas do transcurso das realizações humanas que realmente nos assustam. E quando nós observamos a própria história bíblica, vamos ver que a identidade do Israel bíblico se define a partir da libertação da escravidão no momento em que aquele povo sofria um tipo terrível de perseguição. A fé cristã nasce nesse ambiente, uma espécie de império totalitário que tentava reduzir a zero qualquer diferença ameaçadora ao controle do imperador. Nós vamos observar que, de maneira cruel e terrível, esse cristianismo primitivo era perseguido e perseguido de maneira atroz e sem qualquer misericórdia. O impressionante é que em pleno século XXI, em época de tantas realizações tecnológicas, progresso, de certa forma único na trajetória científica humana, nós temos as informações nítidas que nas últimas décadas, não só a perseguição, especialmente aos cristãos, é claro que não é unicamente aos cristãos, há minorias em vários lugares do mundo que sofrem restrições, abuso, crueldade e até mesmo assassinatos deliberados, mas o contexto da realidade da fé cristã hoje chama a nossa atenção. É impressionante que muitas autoridades do contexto mundial parecem insensíveis. Existe às vezes até mesmo uma omissão dos próprios cristãos em relação a essa situação. Nós sabemos que a realidade da perseguição é algo que as Escrituras já tinham nos falado sobre isso. E os cristãos, exatamente pela sua condição de expressarem amor ao próximo e não reagirem com violência a partir dos ensinos do próprio Jesus, muitas vezes são mais amplamente vitimizados. Não devemos temer a perseguição, não podemos ficar desanimados. A experiência mostra que o reino de Deus cresce com mais força, até mesmo no meio da própria perseguição, mas em nome dos direitos humanos, em nome da responsabilidade de fraternidade mútua, convivência entre todas as pessoas desse mundo, é necessário que autoridades, pessoas de bem e cristãos convictos digam juntamente comigo em coro bem alto: chega, basta de perseguição. Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais uma celebração da IBNU. Convido você a se acalmar, preparar as coisas aí e abrir o seu coração para todas essas mensagens que estão por vir.
Atenção, atenção, IBNU, mudança total. A partir desse mês de abril, nós estaremos num novo local no nosso encontro presencial de domingo. Não será mais no WTC. Por razões de logística, por razões de fazer uma celebração mais adequada para nossa comunidade crescente, estamos, a partir do primeiro domingo de abril, nos reunindo no Hotel Transamérica Berrini, que fica pertinho ali da própria Berrini, na rua Quintana, número 1012. Então, não se esqueça, IBNU mudou de lugar e todo domingo, a partir das 10h30, queremos ver você lá. Aqui é Luiz Saião, do Rota 66, e eu quero inicialmente agradecer muito a Deus, porque nós acabamos de ter uma parceria definitivamente estabelecida entre o Rota 66, a Trans World Radio e a Transmundial, com o objetivo de fazer com que o Rota seja traduzido para as principais línguas do mundo, alcançando todos os países. Por isso, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e agradecer a todos aqueles que estão em parceria com esse projeto de comentário bíblico em áudio para abençoar tanta gente. E todos aqueles que desejarem são convidados a contribuir, a doar para esse projeto, para que ele alcance gente na Europa, na Ásia, na África, no interior da América Latina, na América do Norte, em toda parte. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o Rota 66 e comemore comigo. Boa tarde, eu quero me apresentar, meu nome é Alessandra, eu moro na cidade de Ilha Comprida, eu estou dentro do espectro do autismo e quero dar o meu testemunho aqui aos irmãos, que eu sou uma pessoa que consegui vencer as minhas dificuldades através do Evangelho. Eu vivia numa condição de autismo severo, eu não era uma autista falante, eu não tinha nenhum tipo de comunicação com o mundo até os meus 13 anos de idade. E através de uma Bíblia, eu consegui criar um laço com outros seres humanos, no caso, com os irmãos. E compreendendo o Evangelho, compreendendo o amor de Cristo, eu consegui, então, falar com um pastor que se dispôs a vir conversar comigo e me ensinar mais sobre o Evangelho. Então eu estabeleci um canal de comunicação e isso fez de mim uma pessoa falante hoje, isso fez de mim uma profissional, isso fez de mim uma professora de escola bíblica dominical, fez de mim mãe, fez de mim esposa e uma serva de Deus que me dedico fielmente às coisas do Senhor, que foi quem fez de mim uma nova pessoa, cuidou de mim todo esse tempo, me preservou quando minha família não esteve do meu lado, foi quem cuidou, foi quem o Espírito Santo de Deus me guiou quando eu tive pelo mundo, sem noção de nada, sem conhecimento de nada, sem malícia, sem direcionamento. Mas uma coisa eu tinha guardada no meu coração, que Deus estava comigo e eu sabia que Ele estava ali, Ele ia cuidar de mim e até hoje é assim. E por 33 anos que eu completo hoje de batizada, esse ano, aliás, eu agradeço todos os dias da minha vida, porque eu nunca fui roubada, nunca fui molestada, nunca fui maltratada de uma maneira mais violenta. Sofro preconceito, que é isso que a gente está lutando aqui para diminuir, né? O Tesouro Azul, a IBNU tem feito esse trabalho para diminuir o preconceito, mas eu fui cuidada e guardada por Deus de
todo tipo de violência que o mundo oferece, mesmo vivendo sozinha. Eu e Deus, hoje eu tenho uma família. E nós estamos com um projeto muito gostoso, eu e o pastor Saião, que é da transcrição dos sermões dele para um livro. Isso tem feito da minha vida também, trazido um renovo muito grande para mim, que estou me aposentando já. Você que tem um filho autista, acredite, tá? Eu estudei, eu trabalhei, eu estou me aposentando e Deus me deu a bênção agora de poder então transcrever os sermões do pastor Luiz Saião para nós lançarmos um livro e arrecadarmos o que arrecadarmos aí para o projeto Tesouro Azul, para podermos ajudar essas outras crianças, para que também sejam vencedores, tenham todo o apoio, toda a assistência que eu não tive de médicos, nem de psicólogos, nem de família, nem de nada. Foi eu e Deus nessa luta até hoje. Mas minha palavra é o que eu tenho para deixar para todos que estão me vendo. Foi de vitória. Eu sou uma vitoriosa. Eu agradeço todo dia por isso. E eu quero que cada um que está aí do outro lado, quando você vê um autista, tente entender. Nós somos diferentes, mas nós temos sentimentos. E os pais, não percam a fé, não percam a esperança, que o seu filho vai chegar lá tão bem, porque ele tem você do lado dele. E que Deus abençoe a cada um que está do outro lado aí. Em nome de Jesus. Para sempre, Rei, honra e majestade estão diante do Senhor, e não existe nenhum Deus que seja digno como tu, e nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Tu és para sempre, Rei, honra e majestade estão diante do Senhor, e não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar.
te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Olá, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E eu queria convidá-los nesse momento para juntos estarmos orando como corpo de Cristo, uns pelos outros, nessa oração intercessória, e que você estivesse colocando todo o seu coração, não só por você, mas por todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai querido, nós te rendemos graças, Pai, porque temos o Senhor, Pai, para quem a gente pode estar clamando, levando o nosso coração. E nesse momento, Senhor, junto com os meus irmãos, eu venho, Pai, primeiro te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem sido na nossa vida. O Senhor é um Deus provedor, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que tem cuidado de nós a cada dia, Senhor. E, Pai, eu quero te pedir, Pai, especialmente, Pai, por aqueles que estão com o coração aflito, Pai, nesse momento, seja por qual motivo for, Pai, seja ele econômico, Pai, seja motivos materiais, espirituais, alguma dor, Pai, emocional que a pessoa esteja passando, uma dificuldade, Senhor, que em todas as coisas da vida dela, Senhor, ela possa estar vendo a Tua mão, Senhor, possa estar entendendo, Senhor, os Teus propósitos e descansando neles, Pai. Que o Senhor nos acrescente, Senhor, essa tranquilidade no coração, Pai, aquela paz que o Senhor falou pra gente que ia nos dar, Pai, no meio da tribulação, Pai. E que todos nós, Pai, possamos sentir, Pai, o Teu direcionamento, Pai, o Teu cuidado, Pai, seja num leito de hospital, seja no trabalho, seja na faculdade, em qualquer lugar que a gente esteja, Pai, que a gente possa estar sentindo, Senhor, a presença do Teu Espírito nos direcionando e nos trazendo essa paz que excede todo entendimento, conforme o Senhor prometeu na Tua palavra. É o que nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça verá. Céu e uma nova terra, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória tem que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do seu olhar Ele enxugará. Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para
Nada melhor do que agora dar atenção ao que a palavra de Deus tem a nos apresentar para aprender das Escrituras aquilo que deve ser a diretriz da nossa vida. E hoje nós queremos pensar sobre quando é que a perseguição vai começar. Perseguição, mas o que é isso? Do que a gente está falando? Sim, esse é um dos temas muito presentes nas Escrituras e por isso vamos então ver um texto e a partir dele observar uma série de questões que têm a ver com essa intolerância, esse questionamento um tanto quanto ácido e até mesmo as vias de fato que marcaram a história de perseguição e até mesmo martírio da fé. Olhando para Atos capítulo 7, vamos começar lendo a partir do verso 54. A Bíblia diz o seguinte: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Temos aqui a narrativa de Atos, capítulo 7, que nos apresenta o primeiro caso de martírio da igreja primitiva. Estevão, que era um dos 7 apresentados lá em Atos 6, que participaram daquele momento de corrigir problemas de convivência de viúvas na comunidade dos primeiros seguidores de Jesus em Jerusalém, mas a intolerância contra a expressão da fé cresceu de tal maneira, e na qual ele então vai confrontar a liderança religiosa do Sinédrio, e então, a partir desse confronto, ele vai sofrer uma morte de apedrejamento. E a pergunta que a gente levanta é: mas que coisa é essa? Por que alguém tem que ser tão intolerante com respeito à fé? E quando a gente olha para a realidade bíblica, de fato a gente vê isso como uma constante, né? Por exemplo, nós vamos ver que a própria história do povo de Israel é uma história marcada por perseguição, intolerância, escravidão e geralmente baseado em algum tipo de, digamos assim, ideologia política e religiosa que se opõe em relação àqueles que receberam a revelação de um Deus único. Isso começa, por exemplo, no Egito, né, quando nós vemos a questão que aparece lá quando o povo é escravizado e quase é destruído sob o domínio do grande faraó. Ali você tem uma espécie de confronto, né, entre o povo tão poderoso, a potência impressionante ali na região nordeste da África, que escraviza os israelitas e tem os seus deuses, entre os quais o faraó se destaca, e o Deus de Israel, o Deus dos escravos, ali vai libertá-los, e eles têm a sua, inclusive, identidade marcada a partir dessa grande experiência de fé. Mas não é só no Egito que isso acontece. Nós vamos ver essa problemática se desenvolvendo na história. E em outras ocasiões, nós vamos ver essa situação presente outra vez. Merece atenção,
lembrar que Israel vai sofrer na mão dos assírios, depois na mão dos babilônios, vai sofrer no período persa, inclusive uma intolerância tão expressiva que quase vai aniquilar o povo, como a gente pode ver no caso da história de Esther e Mardoqueu, que deu origem à festa do Purim. E posteriormente essa realidade está presente também na época da dominação grega, que leva, né, a famosa resistência dos macabeus, e em seguida no período romano também. A pergunta é por que tanta perseguição? E por que essa perseguição que se vê em Israel está tão presente no Novo Testamento, está tão presente na história da igreja primitiva, está presente na história judaica, na história do cristianismo posterior, que tenta enraizar nitidamente a sua fé na orientação neotestamentária, ou seja, se existe fé em ação, lá aparece a perseguição. Por que tanta intolerância? A gente consegue talvez vislumbrar e entender um pouco disso quando a gente observa, por exemplo, uma comunidade que recusa o poder dominante, que tem na sua base uma ideologia política e religiosa que dá fim à liberdade, que justifica toda exploração sobre as pessoas. Quando a gente vê uma comunidade que resiste a adorar o soberano, o imperador, quando a gente vê que essa comunidade tem costumes, posturas e elementos próprios, você vai ver, por exemplo, na história do faraó, onde temos ali o verbo avad, que ou o pessoal vai avad le paró, ou vai trabalhar / cultuar o faraó, ou vai fazer isso para o Senhor. Então, a gente tem uma mistura de elemento de domínio político, social e, ao mesmo tempo, religioso e cultural que está em jogo. E, então, sempre essa comunidade da fé que, vamos dizer, de alguma forma confronta o status quo, confronta pela sua crença, pela sua resistência diante do poder opressor, confronta por causa dos seus parâmetros, da sua postura moral, pela maneira como entende a modo de organização familiar, social, ou seja, isso gera um grande incômodo e, de certa forma, sugere para essas sociedades em volta que aquele procedimento, de alguma forma, deve ser considerado como modo de vida, referência do procedimento humano. E então, como é que nós vemos isso? Vemos que essa história de perseguição, presente nos diversos tipos de paganismo antigo, presentes nas formas religiosas que se associam ao poder estatal, mesmo que tenham alguma vestimenta externa de cristandade, estão presentes nos regimes, inclusive, que passaram a ver a religião de maneira negativa, e tanto de uma forma como outra, a gente pode ver, por exemplo, na história do nazismo, na história do stalinismo e outros movimentos semelhantes, a intolerância e a perseguição esteve presente. Então a pergunta nem é quando é que vai começar, a pergunta é se em algum momento vai parar, se em algum momento isso vai diminuir. Agora a pergunta que se levanta é de onde realmente vem o problema desse povo de Deus? E a pergunta, o que é que Deus vai fazer diante desse cenário? Qual é o desafio maior? Quando a gente olha para a história de Estevão, que nós olhamos um pouco do texto, nós vamos ver uma coisa curiosa, porque as pessoas que estão confrontando Estevão e acabam produzindo aquilo que é o apedrejamento de Estevão, são pessoas muito religiosas, são pessoas que estão com a Bíblia na mão. Diferentemente de Jesus, que é morto, por exemplo, pela autoridade romana, inclusive o método, né, da sua morte tem a ver com a crucificação, que envolve algo que tem a ver com a decisão legal romana. Estevão é apedrejado, então isso acontece mediante uma espécie de execução religiosa. Então, curiosamente, essa história já aparece para a gente como uma
pergunta que precisa ser encarada é: será que a perseguição à fé é mais forte lá fora ou aqui dentro? E aí nós vamos ver algo curioso, como nós olhamos para o texto bíblico e várias vezes o texto vai sinalizar que o problema maior da comunidade da fé em relação àquilo que vai ameaçá-la está muitas vezes mais dentro do que fora. Olha que coisa interessante. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Juízes e dá uma olhada no que aparece lá no capítulo 19 de Juízes, tem uma história assim curiosa, porque os israelitas pareciam estar bem. Eles tinham se livrado do faraó, da perseguição, eles estão agora na terra prometida, estão ali usufruindo, digamos assim, aquilo que Deus prometeu, então é a hora de comemorar. Mas quando eles estão na terra prometida, eles têm um desafio que é conviver com esse ambiente de cananeus que tem perspectivas que são diferentes da fé que eles têm no Deus único e que evoca esse mundo do qual os próprios egípcios faziam parte. Quando a gente lê Juízes 19, é interessante que temos uma história de um levita que está a caminho com a sua concubina e ele está com receio da sua viagem. Então diz o texto a partir do verso 11, quando estavam perto de Jebus, e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: venha, vamos parar nessa cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita, iremos para Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram e o sol se pôs quando se aproximaram de Gibeá de Benjamim. E ali entraram para passar a noite, foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passarem a noite em casa. A continuação da história vai mostrar que ali vai acontecer um crime, vai acontecer um estupro seguido de assassinato, nível de crueldade impressionante. O que o texto está querendo dizer para nós? O texto mostra que eles estão com receio de ficar numa cidade desses jebuseus que são cananitas pagãos, porque isso é perigoso, esse pessoal não oferece segurança. Então eles fazem questão de se apressar para chegar numa cidade israelita, de pessoas que conhecem o Deus único e verdadeiro. Chega lá, que decepção, a maior tragédia vai acontecer exatamente no meio desse povo que afirma conhecer a Deus. Essa realidade, ela está presente de tal maneira que várias vezes a Bíblia vai começar a mostrar para nós como o povo que conhece a Deus, em uma situação, em outra ocasião, acaba sendo o pessoal que de fato traz verdadeira perseguição e ruptura com o Deus da nação. Olha que coisa interessante quando a gente lê Atos capítulo 7, que nós estávamos lendo. Veja o que aconteceu antes do apedrejamento de Estevão. A Bíblia nos diz o seguinte: na conversa, nesse debate que se tornou acirrado, o texto diz, que Estevão, falando a respeito daquilo que aqueles líderes religiosos precisavam ouvir, disse o seguinte: mas nossos antepassados se recusaram a obedecer a Deus. Ao contrário, rejeitaram, em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra aos que as suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto, à nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia.
E o texto prossegue. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados levaram sob a liderança de Josué quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resiste ao Espírito Santo. Qual dos profetas dos seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Então, o impressionante nessa história, né, a gente pode ver aqui como a gente vai ter uma ligação agora entre essa história de perseguição e de adoração. É curioso que a discussão de Estevão se volta para essa questão, né? Aqui você tem uma miniatura do Templo de Jerusalém, da casa, isso aqui é o templo já da época do Novo Testamento, né? Que se baseia no modelo anterior, desde os tempos de Salomão, que constrói em lugar do seu filho Davi. E o que Estevão começa a dizer com clareza? Que, na verdade, quem de fato trouxe problemas para a comunidade da fé, de fato, não foram tanto assim os egípcios, ou os gregos, ou os romanos, ou qualquer outro povo. O problema da perseguição começa dentro da nação. A ameaça maior vem exatamente de dentro e tem a ver com essa questão de se a gente entende de fato qual é o lugar que pertence a Deus. O problema das nações opressoras é exatamente esse, que elas colocaram os seus líderes maiores, eles se posicionaram no lugar que pertence somente a Deus, e todo desmando, maldade e opressão se desenvolveu a partir daí. Esse mesmo, digamos, câncer espiritual atinge também a comunidade da fé, quando eles imitam esses padrões. E quando isso acontece, imagine só, o mesmo tipo de opressão aparece lá dentro. Então, que coisa! Onde está o problema do povo de Deus? Adivinhe, no meio do próprio povo. Eles são a sua própria ameaça. É tão interessante isso que vale a pena observar o que alguns textos bíblicos vão falar sobre essa realidade. Por exemplo, falando sobre o comportamento dos que conheciam a Deus na época neotestamentária, a gente lê, por exemplo, Romanos 2, verso 24, e diz o seguinte: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Uma alusão ao que aparece lá atrás no Antigo Testamento, em Isaías 52 e em Ezequiel 36. Então a gente começa a pensar assim, num certo sentido, a maneira de proceder do próprio povo de Deus é um fator que até favorece essa intolerância, essa rejeição, essa atitude hostil, porque a postura de muita gente no ambiente religioso é de que nós somos de alguma forma especiais e diferenciados, quando o nosso procedimento não aponta isso, que aumenta essa espécie de hostilidade e rejeição da comunidade da fé. Interessante que, olhando para o que o Novo Testamento nos apresenta, olha só que coisa nós vamos encontrar, por exemplo, em textos como Mateus capítulo 26. Que coisa interessante observar como é que o próprio povo
da comunidade inicial, a igreja primitiva, os primeiros discípulos, o que o Novo Testamento fala que aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Quando Jesus é preso lá no Getsêmani, na ocasião da sua paixão, né, que tem a ver com a época da Páscoa que nós celebramos, o que nós lemos? Diz o texto, a partir do verso 55, naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu, atenção, para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Preste atenção. Todos os discípulos, os queridos apóstolos, pois é, na hora do vamos ver, abandonaram e fugiram. E o texto é mais forte ainda quando nós lemos Lucas capítulo 21, versículo 16 e 17, quando o texto nos traz a seguinte informação. Atenção, vocês serão, falando, né, daquilo que envolve o sinal dos tempos, o momento escatológico, vocês serão traídos, atenção, até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Então, essa ideia de que o agir de Deus, a ação redentiva na história da fé, tem, por definição, uma oposição tremenda. É algo que a gente vê do começo ao fim. E, a princípio, a gente pensa, estamos aqui num grupo interno de pessoas legais e os malvadões estão lá fora vindo contra nós. O que o Novo Testamento vai revelar para nós, especialmente a partir dessas passagens, se você prestou atenção até por pais, por parentes, por amigos, quer dizer, aquela ideia de Jesus de dizer que os inimigos do homem serão os da sua própria casa e todos os odiarão por causa do meu nome. Então esse compromisso com a fé, essa caminhada, ela envolve esse elemento. E vejam que a igreja primitiva, indo além do colégio apostólico, dos discípulos primeiros, sinceramente, ela nunca ajudou muito. Olha só a palavra de Paulo quando a gente vê 1 Coríntios capítulo 6, versos 7 e 8, a igreja nascendo, começando a testemunhar da fé, falando o evangelho. O que o texto diz? O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Meus queridos, que coisa complicada é essa? Que situação a gente tem quando a gente pensa, quando vai começar a perseguição? A perseguição é uma realidade constante, permanente. É um problema daqueles que estão em sintonia com a aliança que temos entre nós, povo de Deus, e o próprio Senhor. E o desafio vem de todo lado, de confronto de fora, que a igreja primitiva sofre terrivelmente na mão romana, mas quem poderia imaginar que o adversário maior, o problema mais sério, que envolve a realidade da perseguição e que promove o problema para a comunidade do povo do Senhor, está ligado com aqueles que falam em seu nome o problema dentro da própria realidade da comunidade da fé. O problema da perseguição começa dentro da nação daqueles que afirmam estar em comunhão com Deus e com seu próprio irmão. Nesse cenário da realidade da perseguição e do problema maior que vem da comunidade, que seria a do amor, da fé e da comunhão, a gente então pensa
qual é o caminho, qual é a solução? O que a Bíblia apresenta em relação a essa questão? Porque muitas vezes, quando a igreja se sente perseguida, a tendência é que nós temos que articular alguma coisa, temos que talvez fazer uma movimentação política, ou a gente, como Pedro, né, tira a espada e tenta cortar a orelha de quem nos ataca, ou a gente tenta provar para as pessoas que nós somos muito legais e somos diferentes. E assim fazemos uma série de movimentos que, curiosamente, não vemos essa postura no Novo Testamento. A coisa mais interessante e diferente é como o Novo Testamento vai mostrar dois caminhos para a gente sobre esse tema que envolve a perseguição. O primeiro caminho é que a gente, olhando para esse cenário, a gente fica assim pensando, nossa, diante da perseguição, a igreja vai acabar, a igreja vai diminuir, a igreja vai sofrer, o evangelho vai sair perdendo, nós temos aí uma dificuldade séria, temos que unir as nossas forças, as poderosas forças humanas para lidar com essa situação. É interessante como, de uma maneira muito assim sutil, vagarosa, surpreendente, inesperada, nós vemos o agir de Deus nessa situação. Quando lemos a história de Estevão no capítulo 7, você viu no finzinho, na verdade, né, no finzinho do 7, começo de 8, nós vemos a menção de Saulo, que está associado a esses do Sinédrio que são responsáveis pela morte de Estevão. E o que é interessante é a gente ver, né, a coisa maravilhosa e surpreendente que vai aparecer logo adiante em Atos, na menção da própria conversão do apóstolo Paulo. E eu acho muito curioso como isso é mencionado. Deus vai agir na vida de Paulo. Atos capítulo 9, quando Paulo está no auge da sua intenção de ameaça contra a fé, ele caiu por terra depois de ver uma luz que veio do céu brilhando ao seu redor, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Então, a coisa adquire um outro tom, é que é o seguinte: Deus está no controle da situação. Deus sabe o que acontece com a sua obra, com a comunidade da fé, com essa comunidade que nem consegue se colocar de pé, que luta contra si mesmo, que cria suas divisões, que leva o outro no tribunal, que tem problemas em toda parte, que nem é digna do nome que leva. No entanto, Deus age de maneira poderosa para interferir nesse processo. E o curioso é que o algoz maior, o perseguidor mais, vamos dizer, expressivo, é atingido pela graça de Deus, e é interessante como isso acontece. Veja que Deus, quando a luz aparece e o próprio Jesus vai estar presente diante de Paulo, ele não vai apresentar uma outra coisa senão uma pergunta, uma questão, né? E então a questão mostra a falta de razão, a coisa totalmente sem sentido, irracional que é a perseguição da fé. Eu acho tão impressionante como pessoas ditas eruditas, ditas conhecedoras, ditas dominadoras de um pensamento secular aprofundado, como mostram a sua irritação, a sua ira, a sua postura completamente diferente da razão na hora de lidar com pessoas que definem a sua jornada pelos caminhos da fé. E é interessante que é isso que é colocado diante de Paulo. Escuta, né? Por que você me persegue? Né? E aí então Jesus se apresenta, Paulo se converte, e a gente vê que a história da fé, veja, a resistência não vem do poderio humano, de uma espécie de contra-revolução, de uma espécie de proposta da gente derrubar e puxar o tapete dos nossos inimigos, não. Vem desse agir divino. Por isso é interessante o que a gente vê
a maneira como Jesus se faz presente na vida das pessoas. Era uma vez um sujeito rico, poderoso, que ganhava muito dinheiro cobrando imposto para os perseguidores romanos. Ele é o tipo da pessoa que faz parte do povo e ele é aliado dos que perseguem, oprimem e fazem o mal. O nome desse homem é Mateus. O nome de um outro homem parecido com ele era Zaqueu. Jesus passa lá em Mateus 9, capítulo 9, diante da coletoria de impostos lá em Cafarnaum e faz o convite. Mateus, atingido pelo encontro com Jesus, ele deixa completamente a ilusão do ganho fácil, desonesto e cruel e passa a seguir a Jesus. A mesma coisa acontece com Zaqueu. A mesma coisa acontece com gente ligada à religiosidade mais apurada, como é o caso do farisaísmo, como alguém como Nicodemos, ou até mesmo como José de Arimateia, ou até mesmo uma pessoa arrebentada pela vida, sofrida, marcada pelos seus pecados e erros, como é o caso, por exemplo, da mulher samaritana em João 4, e que dizer da mulher adúltera, que tinha da expectativa dos religiosos à sua volta a única solução para o seu erro como o apedrejamento, ainda que não tivesse o parceiro do seu pecado presente, e Jesus aparece mudando a história das pessoas, fazendo com que o veneno, que é a raiz de toda intolerância, maldade, ruptura contra os seres humanos e a atitude que é a base de toda a intolerância, de se colocar no lugar como se o indivíduo fosse divino e tivesse o poder e o direito de fazer o que quiser com a vida do outro, esse veneno é tirado quando nós temos um encontro pessoal com Cristo Jesus que muda a história. Então, a história dos caminhos problemáticos da perseguição, ela é mudada com essa presença de uma santa invasão, como nós vemos na história do apóstolo Paulo. Mas, curiosamente, quem poderia imaginar isso? O tema da perseguição ele vai rimar com adoração. Como é que é? É algo interessante que parece não fazer muito sentido, porque aquilo que parece a nossa derrota se torna a grande vitória. É curioso que a própria história da Igreja de Cristo, ela se fez mais fiel, ela se fez mais genuína e ela se fez mais poderosa e cresceu mais exatamente quando foi perseguida. Assim como a morte de Cristo Jesus é a sua vitória, assim como devolver o mal com o bem é a marca daquele que de fato é discípulo de Jesus, assim também a perseguição tem o seu efeito contrário, e esse efeito não é simplesmente de genuinidade, não é simplesmente um efeito de crescimento numérico e de potencialização da fé, é algo que atinge a própria realidade daquilo que chega diante de Deus de maneira diferenciada. Uma espécie de culto prestado, uma espécie de adoração diferenciada. Quer ver que coisa interessante? Quando nós lemos João capítulo 21 e lemos ali a famosa experiência de Pedro quando ele é restaurado por Jesus. Lembre-se, é verdade que os religiosos de Jerusalém se opunham a Jesus, seus ensinos e os seus discípulos. É verdade que Jesus é condenado e julgado e preso e executado pela autoridade romana. Mas, lembre-se, todos o abandonaram. E o discípulo mais querido e mais chegado foi aquele que o negou. Quando Jesus restaura Pedro numa história maravilhosa e extraordinária em João 21, na continuidade da conversa, Jesus diz a Pedro o seguinte: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria
glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Que coisa interessante, diferente e curiosa, a morte com a qual ele iria glorificar a Deus. É impressionante, a gente não imagina isso, mas a perseguição, e especificamente o martírio, no Novo Testamento é algo que recebe o destaque como um culto oferecido a Deus. Por isso que é claro que quando nós lemos o livro de Atos, lá na história que acabamos de ler sobre o Estevão, nós vamos ver que a conversa de Estevão com seus opositores do Sinédrio, o assunto é adoração. Ou seja, qual é o problema? Por que vocês estão nessa situação de tanta oposição à fé? Qual é o drama principal que envolve a vida humana? A questão é quem é que está no trono. Quem é que ocupa esse trono? Então vocês falam em nome de Deus, vocês apresentam-se como guardiães da religião, mas querem ver a ficha de vocês e com o que ela está ligada? Com aqueles do nosso povo que nunca ouviram. Eles estiveram sempre pensando num caminho equivocado. Aliás, eles até pensaram nessa questão da adoração, na questão do templo, de uma maneira que nem compreende plenamente aquilo que envolve a maneira como a gente se relaciona com Deus. Deus, na verdade, nem precisa de casa nenhuma. O céu é o seu trono. E sabe o que acontece? Vocês nunca ouviram. E eles, em sintonia com essa atitude de quem perdeu o juízo, partem para cima, rejeitam ouvir a admoestação da parte de Estevão e acabam apedrejando. O assunto é teologia da adoração. Como é que se adorava? O que vocês fizeram? Nunca entenderam, seguiram os seus próprios caminhos e fizeram isso por justiça própria e hoje se entregam à violência. E é curioso que quando Estevão está na hora do martírio, preste atenção. Veja o detalhe no texto, quando nós lemos o seguinte: Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Já viu cena mais impressionante do que essa? Essa ideia de glorificação, de reconhecer a glória de Deus e atribuir a Ele o que Ele é devido, isso surge de maneira espetacular, digamos assim, apoteótica, quando ele é apedrejado e ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E a beleza poética do texto diz, e tendo dito isso, ele adormeceu. Que coisa impressionante! A vitória dos derrotados, a celebração, o culto daqueles que são executados. Ninguém jamais poderá vencer a obra de Deus. Mesmo perseguida pelos poderes maiores disponíveis no mundo, mesmo perseguida por aqueles que são de dentro, perseguidas e destruída por aqueles que em tese fazem parte da comunidade da fé. Por isso que aquilo que parece ser a derrota maior é grande celebração, é glória, é adoração, e adoração impressionante. E se a gente quer ver isso com mais detalhe, aí sim a gente tem que ir para o desfecho daquilo que a gente vai encontrar na Bíblia. E onde que nós vemos isso? Curiosamente, no livro final, no livro do Apocalipse. O que é que vamos encontrar no Apocalipse? Exatamente o livro que denuncia de maneira mais nítida essa perseguição maior. O livro que mostra o desdobramento de tudo aquilo que tinha a ver com essa postura tão hostil e que parecia prejudicar e impedir a caminhada da fé daqueles que eram seguidores de Jesus. Olha que coisa impressionante ver o que o Apocalipse nos apresenta. Vamos, por exemplo, ver o que diz Apocalipse 14, no verso 13, quando o texto
do último livro da Bíblia, nos apresenta o seguinte: então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Esse texto, que falou dos 144.000 selados e o Cordeiro, e dos 3 anjos a partir do verso 6, e denuncia a Babilônia com a sua perseguição, a sua maldade, dizendo que ela beberá do vinho do furor de Deus, e denuncia os que adoram a besta e a sua imagem, diz que esses cristãos primitivos, perseguidos, que morrem, e veja, eles estão morrendo sob perseguição, eles são felizes, pois morrem no Senhor e estão descansando, e as suas obras os seguirão. Um pouquinho mais adiante, no capítulo de número 17, quando a gente lê, inclusive o capítulo que vai detalhar o mistério, a Babilônia grande, mãe da prostituição, das práticas repugnantes na terra, o texto vai nos dizer, lá no capítulo 17, mais adiante, quando nós lemos o seguinte, que Deus, o anjo, as águas, verso 15 diz, as águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas, a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Deus coloca eles têm poder para agir, mas eles não têm poder para vencer aquele que de fato é seguidor do Cordeiro, e eles são vencedores porque os seus nomes estão no livro da vida. E terminando em Apocalipse capítulo 7, na verdade, verso 14 e 15, nós vamos ler o texto que diz o seguinte: então um dos anciãos, verso 13, me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. E atenção, por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Essa visão da grande multidão de vestes brancas, naquele ambiente, você imagina comigo, nos tempos bíblicos do Novo Testamento, perseguição cruel romana, o que eles passaram na época de Nero foi algo impensável, indescritível. E a pergunta é: alguma derrota para a fé? A resposta é: olha, esses vieram da grande tribulação e têm as suas vestes lavadas. E é interessante, o que eles estão fazendo? Estão diante do trono e eles servem, verbo grego latreu, que quer dizer servir e adorar. Os dois sentidos estão presentes e tem a mesma ideia da palavra hebraica avad. Eles servem de dia e de noite no seu santuário, e Deus estende sobre eles o seu tabernáculo. O que isso significa para nós? Primeiro, que a realidade da perseguição sempre fez todo sentido no mundo caído, onde o bem surge numa proposta de confrontação contra o mal. Essa confrontação nunca usa as mesmas armas do mal, por isso ela não se incomoda com isso. A perseguição se torna uma ameaça maior não simplesmente porque ela nos ataca de fora,
porque o veneno que está lá fora também mora aqui dentro. O desafio maior da comunidade da fé sempre foi internamente, na qualidade daqueles que são discípulos de Jesus. Apesar do problema de fora e do problema de dentro, Deus jamais perde o caminho, porque o seu agir inesperado, soberano, surpreendente, muda o caminho de tal forma que, de repente, aquele que é o grande perseguidor se torna o maior crente. E aquilo que pode parecer a derrota pior, o desespero, algo que leva a gente a tentar tomar alguma atitude para resolver, aquilo que parece a vitória do mal e a pior e mais cruel perseguição, no final das contas, é transformado por Deus em algo sublime, extraordinário, na mais perfeita adoração. Mesmo a derrota pior para o mal, no final das contas, não passará de um triunfo do povo de Deus, o triunfo do Deus eterno. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração e nos ajude a saber cantar e adorar e celebrar, mesmo no momento em que a gente entende que existe perseguição. Pessoal, a gente está aqui no espaço do nosso novo lugar e eu vou mostrar para vocês tudo que a gente está planejando no nosso projeto para ficar cada vez mais... Eu vou levar vocês para conhecer o nosso espaço multiuso. Essa é a entrada aqui na Damasceno Vieira. A nossa rua Tianguá é aquela de lá. A gente fica nesse terreno aqui na esquina e a gente vai ter um espaço de lazer multiuso aqui. Nós vamos ter uma quadra, um estacionamento e todos os nossos acessos para um café, para um espaço coworking que a gente vai ter, para o nosso templo e para as salas das crianças e dos adolescentes lá por trás. Vou contar com a criatividade de vocês, para vocês vislumbrarem comigo o que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer um bulevar, um jardim gostoso para vocês virem durante a semana, depois das nossas celebrações. E a gente vai usar este espaço aqui para a gente fazer um local bem gostoso para a gente ficar. E agora eu vou mostrar para vocês onde vai ser o nosso café com a área de coworking. Aqui a gente vai fazer um espaço que vai funcionar durante toda a semana e também nos dias da celebração, com um café delicioso. E ali a gente vai fazer uma área para você que fica de home office, quer trabalhar fora durante a semana, um ambiente diferente, vem aqui para o nosso lugar, que a gente vai fazer um espaço especial para você trabalhar ali. Bom, pessoal, nós estamos aqui no nosso novo espaço, no espaço que a IBNU está preparando para as nossas reuniões. Nós temos o salão principal aqui. Vamos ter algumas mudanças nesse cenário de fundo aqui, as duas janelas que vocês veem. Uma vai ser o nosso novo estúdio de gravação dos eventos da IBNU e da IBNU Online também. Do outro lado, nossa parte administrativa. Nós vamos ter aqui embaixo cozinha, vamos ter banheiros, vamos ter a sala das crianças do outro lado. Esse espaço vai ser preparado para receber todos vocês aqui e contamos com a contribuição de todo mundo para a gente conseguir ver o projeto avançar. Muita gente sempre me pergunta, eu queria ir lá no templo, né, da IBNU, e aí a gente ficava naquela situação de dizer, olha, a IBNU não tem templo. Como não tem templo, vocês se reúnem onde? A gente se reúne num espaço corporativo. Durante quase todo o nosso período, nós nos reunimos tanto no Clube Transatlântico como no World Trade Center de São Paulo, WTC.
E então acabamos sendo aquela igreja do tabernáculo, né? A gente monta, desmonta e usamos esse espaço para os nossos encontros e celebrações aos domingos, e grande parte do que a gente faz acontece fora dessas paredes, mas com crescimento, com uma amplitude de pessoas, tanto no contexto de São Paulo como nos outros lugares, nós desenvolvemos o desejo no coração, com a ajuda e a graça de Deus, de ter o que a gente chama de nosso lugar. Vai ser um espaço que já temos um valor guardado com esse objetivo, estamos levantando recursos para ter um espaço que possa ser usado durante a semana para muitos ministérios diversificados e muita ação efetiva em favor da comunidade em diversas áreas, com a ideia de ser sal da terra e luz do mundo, e ao mesmo tempo um espaço onde teremos as nossas celebrações dominicais e nossas reuniões com o objetivo de crescimento bíblico e de aprofundamento no serviço do Reino. Então, eu até convido a todos que estão em sintonia com a IBNU, seja você também um parceiro desse nosso projeto, nosso lugar, que é o sonho que está à nossa frente. Deus abençoe a IBNU, essa comunidade saudável para um mundo melhor. A IBNU tem participado de vários projetos aqui na cidade de São Paulo, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Nós apresentamos alguns desses projetos aqui, projetos que têm levado apoio humanitário para situações de risco, pessoas que estão passando por problemas de fome, falta de emprego, pessoas que têm sido abençoadas no Nordeste brasileiro com poços de água que são cavados nas regiões mais áridas, e também reforço de ensino, de educação, apoio também ao trabalho lá no meio da floresta amazônica. Em alguns outros lugares do mundo nós temos levado também esperança através do ensino da palavra de Deus, e também algumas questões até de apoio humanitário mesmo, de levantamento de recursos, como nós tivemos no último desastre que infelizmente ocorreu lá na região entre a Turquia e a Síria. E nós também temos desenvolvido trabalhos aqui na cidade de São Paulo, e estamos numa campanha que nós chamamos de Nosso Lugar. Nós já temos um espaço novo que nós adquirimos, que nós, na verdade, estamos alugando para a operação da IBNU, esse desenvolvimento do nosso trabalho, que se dará agora durante toda a semana, não apenas aos domingos nos lugares onde nós nos reunimos, mas agora durante todos os dias da semana nós vamos ter um espaço que vamos poder desenvolver vários projetos para continuar abençoando a vida das pessoas. Por isso nós convidamos você a continuar conosco, apoiando todas as atividades que a IBNU tem desenvolvido ao longo dos seus 17 anos. Nós temos desenvolvido projetos nessas localidades que nós mencionamos, e queremos também desenvolver aqui na cidade de São Paulo através desse novo espaço, que será um espaço dedicado para a pregação da palavra, do evangelho da salvação, e também para desenvolver atividades, ações que sejam voltadas aí para a manutenção dos projetos que nós apoiamos e também a expansão do Reino de Deus. Por isso eu convido você a ser parte disso, tanto mantendo os projetos, colocando aí os seus recursos, a sua vida, a sua capacidade nas mãos do Senhor para Ele utilizar da forma que Ele quiser, como também participando nesse momento que nós estamos aí nos preparando para assumir esse novo lugar, o nosso lugar, o lugar onde nós vamos desenvolver mais constantemente as nossas atividades. Por isso, ore comigo nesse momento, colocando a sua vida diante do Senhor e pedindo que Ele lhe dê discernimento em como você deve investir a sua vida, os seus recursos na expansão do Reino de Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque a tua mão tem nos abençoado, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos indicado caminhos que devemos seguir, o Senhor tem aberto portas e nós temos entrado por elas, não pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, mas pelo poder do teu Espírito, que tem nos levado a fazer coisas maravilhosas, ó Pai, não pela nossa capacidade, mas por aquilo que o Senhor tem nos dado a oportunidade de participar. E nós queremos continuar fazendo isso, com os nossos recursos, com a nossa mente, com as nossas habilidades, para abençoar
todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, para que essas pessoas tenham as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho e possam ser também elas agentes de transformação nos lugares onde elas estão inseridas nas suas comunidades. Por isso, Senhor, te pedimos que o Teu Espírito nos dê sabedoria em todos os momentos, em todas as nossas ações, como nós vamos gerir os nossos recursos, como nós vamos investir esses recursos, que eles sejam investidos para que o Teu reino se expanda, para que as pessoas possam cada vez mais ter comunhão contigo, conhecer esse Deus maravilhoso que as quer salvar. Por isso, te pedimos, fica conosco e nos abençoa, nos indica os próximos passos, dá inteligência e sabedoria para essas pessoas aqui que estão trabalhando e lidando com esses recursos, para que elas também possam aplicar esses recursos da melhor forma possível. Assim nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Atenção, atenção, IBNU, mudança total. A partir desse mês de abril, nós estaremos num novo local no nosso encontro presencial de domingo. Não será mais no WTC. Por razões de logística, por razões de fazer uma celebração mais adequada para nossa comunidade crescente, estamos, a partir do primeiro domingo de abril, nos reunindo no Hotel Transamérica Berrini, que fica pertinho ali da própria Berrini, na rua Quintana, número 1012. Então, não se esqueça, IBNU mudou de lugar e todo domingo, a partir das 10h30, queremos ver você lá. Dia 9 de abril, domingo de Páscoa, nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus. E queremos convidar a todos a participar aqui do nosso musical Ressuscitou, Vivo Está. Traga os seus amigos e convidados para esse momento especial de celebração da ressurreição. Muito obrigada por ter participado conosco de mais uma celebração da IBNU. Você é sempre bem-vindo. Todo domingo às 9h30 nós estamos aqui nesse canal. Você pode divulgar, pode ter acesso através das nossas redes sociais, que todas estão aparecendo aqui no rodapé desse vídeo, e também pelo WhatsApp, que o número também está por aqui. Participe, tem muita coisa especial durante a semana, estudos, lives, cada dia tem um conteúdo especial. Tenham todos uma excelente semana, que Deus abençoe. Uma brisa sonha um dia soprar.
vida.